bem. Senhor presidente, senhores senadores, para fazer alguns registros rápidos em nome da nossa liderança, a pedido da Associação dos Policiais Legislativos Federais do Senado Federal, quero registrar nessa tribuna nossa saudação aos policiais legislativos federais pelos 188 anos de existência e, portanto, de fidelidade ao Parlamento, dedicação à guarda do patrimônio do Senado Federal. Também, senhor presidente, quero aqui apoiar a decisão da ministra Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e do presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, em pronunciar-se em nota pública sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu faço também como membro da Frente Parlamentar em Defesa da Criança, dos Direitos da Criança e Adolescente, mista do Senado e Câmara dos Deputados. O Superior Tribunal de Justiça inocentou um homem da acusação de ter estuprado 3 meninas de 12 anos de idade, sob a alegação de que a presunção de violência no crime de estupro pode ser afastada diante de algumas circunstâncias. E a circunstância é que essas meninas, pela denúncia, seriam crianças, adolescentes, que já estariam envolvidas com a prostituição. Ora, nós, da Frente da Criança e do Adolescente, consideramos que isso é revitimizar a vítima da violência. A violência de crianças, adolescentes prostituídas no Brasil, cujo Estado não assume a sua defesa, a sua providência, e a violência de estupradas, essas meninas não terem direito a nada, o ato de violência ser desconsiderado em função dessa situação. Cedo uma parte ao senador Wellington Dias. Senadora Alice, eu quero, sobre esse último tema, dizer que hoje, inclusive, nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos uma posição da comissão semelhante à aprovada e lançada e divulgada pela ministra Maria do Rosário. Primeira posição corajosa da ministra Maria do Rosário e agora da Comissão de Direitos Humanos. Veja, nós estamos falando de crianças, como diz o próprio inquérito, de 12 anos. Meninas de 12 anos. Se por alguma necessidade, por alguma coisa, elas se encontram vendendo sexo, vamos imaginar que seja o fato, isso não tira a responsabilidade, porque senão nós não teríamos o crime da pedofilia. Senão nós não teríamos a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Senão nós não teríamos os preceitos constitucionais da proteção, não é, de meninas e meninas, de crianças. Então, vejam só, o fato não interessa se você praticou sexo antes. O que importa aí é a idade mental, ou seja, a pessoa tem uma idade física, uma idade mental, que precisa da proteção do Estado. E por isso mesmo, os adultos têm que respeitar. Nós estamos falando, não sei quem é o pai, quem é a mãe dessas crianças, mas basta que cada um que está nos ouvindo lembre do seu filho, da sua filha com 12 anos. Para a gente imaginar do que nós estamos falando. Então, eu também somo o meu protesto a essa decisão do STJ, espero que ela seja reformulada, espero que o Supremo, não é, ou a instância, imediatamente, não sei se é no próprio STJ que cabe o recurso, mas que se tenha uma revisão. Eu acho que não pode o Congresso Nacional, que é a Casa das Leis, ver como natural uma interpretação clara, sem qualquer indício de dar outra interpretação, a gente aceitar isso com naturalidade. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e juntar minha voz e minha posição à de Vossa Excelência. Sem dúvida, senador Wellington, eu agradeço a sua parte. Na verdade, o Brasil e o Congresso Nacional
já afirmou uma posição, uma tradição de defesa da criança e do adolescente com a aprovação do ECA, não é? E nesses anos todos nós temos mantido essa frente que se mantém alerta a qualquer tipo de violência aos direitos da criança e adolescente. Essa experiência nossa já está sendo, inclusive, discutida em outros países. Nós não podemos permitir que todo esse trabalho, toda essa mobilização termine numa decisão do STJ, diria, insensível a essa circunstância social a que estão expostas e vulnerabilizadas as crianças e adolescentes, especialmente as meninas adolescentes em nosso país. Vossa Excelência, me permita, desculpe abusar aí da bondade de Vossa Excelência, mas só um dado, senador Benedito. Veja só, a legislação brasileira, para alguém, menino ou menina, se casar com menos de 18 anos, precisa de uma autorização dos pais. Veja só, casar, supõe-se uma relação amorosa, uma relação totalmente pacífica, mas ainda assim precisa ter perante, não é, o juiz, não é, a autorização dos pais. Então, só para a gente entender a gravidade dessa decisão. No movimento de mulheres, nós entendemos que qualquer atitude, né, de abuso sexual ou de ato sexual não consentido se caracteriza como estupro. Em outros países, inclusive nos Estados Unidos, há pronunciamento da justiça para caso de pessoas adultas que eventualmente consentiram ou se colocaram numa relação disponível para o sexo, mas que voltaram atrás nessa decisão, e ainda assim o chamado infrator, ou o homem que cometeu o estupro, foi condenado. No Brasil, não se tratando de adultos, não se tratando de pessoas adultas com capacidade de discernir sobre sua própria vida, mas de adolescentes numa situação de vulnerabilidade social, que eventualmente tenham se deixado envolver por uma circunstância de venda do seu próprio corpo, reagem, não permitem e ainda assim é caracterizado, absolvido aquele que pratica o delito, o estupro. Então, realmente, é grave, é a abertura de um precedente perigoso e que eu espero que o STJ possa ser sensibilizado a voltar atrás de uma decisão com essa gravidade. Mas, senhor presidente, por último, eu queria deixar aqui, em nome do PSB, o nosso registro de pesar pelo falecimento do nosso grande artista, multimídia, Milor Fernandes. Ontem o nosso senador Valadares apresentou um voto, eu estava inscrita também para falar, mas tive que sair. Não queria deixar de registrar aqui que nos últimos dias a vida não tem sido generosa com a cultura brasileira. Primeiro nos tirou Chico Anísio, esse grande gênio do humor nacional, que tem inclusive o seu último trabalho num texto de Guimarães Rosa, onde atua como ator. Agora, poucos dias depois, nos tira Milor Fernandes, essa que foi uma figura marcante da imprensa nacional. Desenhista, tradutor, jornalista, roteirista de cinema, dramaturgo. Milor obteve sempre um grande sucesso em tudo que fez. Se autodefinia como um escritor sem estilo. Começou no jornalismo em 1938, aos 15 anos de idade, como contínuo e repaginador da revista O Cruzeiro. Depois criou uma coluna na revista Cruzeiro, Pif Paf, que se tornou uma publicação de sucesso, uma publicação própria. Participou em 1969 da fundação do jornal O Pasquim.
Ao seu lado estavam os cartunistas Jaguar e Ziraldo. Aliás, Ziraldo se pronunciou dizendo que o Brasil perdeu, mas ele perdeu mais, porque perdeu Chico e Milor ao mesmo tempo, seus dois grandes amigos. Os jornalistas Tássio de Castro e Sérgio Cabral, tendo o humor como foco, o semanário fez história na imprensa alternativa brasileira, se tornou uma referência na luta contra a ditadura e um grande sucesso de venda no mercado editorial, ultrapassou a marca de 200 mil exemplares. Milor assumiu a editoria do Pasquim a partir de novembro de 70, mês em que a sua redação inteira foi presa, após publicar uma sátira do quadro Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo. Graças a essa participação de Milor, o jornal manteve-se em circulação. Eu, que fui da geração leitora do Pasquim, que nesse período morava em Alagoinhas, acompanhava, né, justamente por ter um pai caçado, acompanhava todos esses episódios políticos ainda como adolescente. Me lembro dessa situação em que nós procurávamos escondido o Pasquim para poder ler. Em 75, Milor deixou o Pasquim após escrever o editorial do seu número 300, intitulado Sem Censura. Nele, informava que desde o dia 24 de março daquele ano, o jornal se encontrava livre da censura prévia, porém encerrava seu expediente afirmando que sem censura não quer dizer com liberdade. Esse artista multimídia foi, acima de tudo, um pensador independente, um intelectual progressista, engajado e irrequieto, que pensou no Brasil e sempre travou o bom combate contra a ditadura, a opressão, a discriminação, embora mantendo-se numa posição sempre crítica, distante de partidos e de campanhas eleitorais. Sua morte abre uma lacuna na intelectualidade brasileira e representa uma grande perda para a nossa identidade cultural. Sem Milor, o Brasil fica mais triste, menos inteligente, menos contestador. Só nos resta lamentar e reverenciar esse grande brasileiro que se tornou uma referência intelectual, em particular da nossa geração, que habituou-se a, nos momentos mais difíceis da vida nacional, encontrar em seu humor ferino uma palavra de estímulo para prosseguirmos na luta pela liberdade e pela justiça social, e em acreditar que a política pode significar transformação da vida das pessoas para melhor. Muito obrigada.